Pessoal, boa noite, tudo bem? Boa tarde, boa madrugada para quem nos acompanha em diferentes horários. Meu nome é Kleber, eu sou professor de Geografia e eu venho trazendo essa videoaula para você que muitas vezes não tem condições de assistir aula à noite ou muitas vezes tem que fazer aquela revisão e não tem tempo, só dá ali durante o dia. Sei que você trabalha, sei que você tem outros afazeres. Então, essa é uma primeira aula, é uma aula diagnóstica. O que significa isso, professor? Eu vou falar um pouquinho de cada assunto da melhor maneira possível para a gente fazer a nossa atividadezinha, tá bom? Primeiro, o que eu quero falar com vocês é sobre os continentes e os oceanos. Os continentes são o quê? As terras emersas, não é isso? Que nós temos no globo. O que é terras emersas? O que está acima da água, beleza? E os oceanos é justamente toda a parte líquida do nosso planeta Terra. Então, as terras que estão acima do oceano são considerados nossos continentes. E existe duas formas para que eu possa o quê? Nomear o nome dos meus continentes. Existe o aspecto aqui, ó, que eu vou grifar, olha para cá, geográfico, geológico, que ele vai levar em consideração o quê? As massas continentais, ou seja, a quantidade de terra contínua, sem intervalos de água. Perfeito? Por exemplo, aqui, nós temos aqui dois continentes, ó. A América do Norte está aqui em cima, e nós temos a América do Sul aqui, mas aqui ele considera apenas um continente, nesse critério, geográfico, geológico. Beleza? São 4 continentes. Um deles, o continente americano. O segundo continente é o continente euro-afro-asiático. Isso mesmo. Vai juntar a Europa, que está aqui em cima, ó. Vai juntar a África e vai juntar a Ásia em um único continente. Perfeito? O terceiro continente é o continente da Oceania. Perfeito? E o quarto e último, o nosso continente Antártico. Então, essa é uma das formas da gente nomear os nossos continentes, geográfico e geológico. Vamos para o segundo? No segundo, eu estou levando aspectos em consideração, os aspectos histórico-cultural. Então, o que é que eu vou agora compreender? O que eu vou considerar? O que vai levar em conta? Eu vou levar em conta a história e a cultura. Perfeito? Nós temos aqui a América do Norte, dividido da América do Sul. Então, aqui são 2 continentes. Perfeito? Eu vou levar em consideração aqui apenas a Europa. Aqui eu vou levar em consideração apenas a África, apenas a Ásia. Então, aqui eu já tenho 3. E aqui eu vou considerar apenas a Austrália e aqui o continente Antártico. Então, nessa divisão do nosso planeta, o que é que acontece? Eu considero como esses continentes eles foram construídos, como a história dele ocorreu, como a cultura deles foram a cada ano se transformando. Perfeito? E aí, professor, continente e ilha é a mesma coisa? Não é tudo terra emersa, ou seja, está acima da água? Porque se estivesse abaixo era submersa, mas é emersa. Olha só, convencionou-se o seguinte, a Groenlândia, olha para cá, a Groenlândia, presta atenção, é considerado a maior ilha do mundo, com 2.166.000 quilômetros quadrados. Então essa é a maior ilha do mundo. E a Austrália, lá embaixo, ó, é considerado o menor continente, com 7.692.024 quilômetros quadrados. Oxê, professor, então quer dizer que toda a terra emersa maior que a Austrália é considerada continente? Isso mesmo.
Você já está começando a entender. E menor que a Groenlândia, professor, que é a maior ilha. Se for menor que a Groenlândia, é ilha. Exatamente. Não tem mais saída. Você está aprendendo geografia aqui comigo. Veja aqui. Que país é esse? Já dizia meu amigo. Que país é esse? Japão. Japão é uma ilha? Perfeitamente. Não é menor que a Groenlândia. Veja o tamanhozinho do Japão. Veja o tamanho da Groenlândia. Então é considerado uma ilha. Próximo ponto: oceanos. O nosso planeta Terra, que não deveria ser chamado assim, deveria ser planeta Água, tem 70% do planeta é formado pelos oceanos. E apenas 29% as nossas terras emersas, os nossos continentes, ilhas. O maior continente dele é considerado o Pacífico, mas nós temos aí no total de quatro oceanos no total. Perfeito? Agora vamos entrar um pouquinho no que é Estado, o que é nação, alguns conceitos. Estado, veja, olha para aqui, ó. Estado com letra maiúscula significa o quê? Organização administrativa, jurídica de uma sociedade. Ou seja, essa organização significa soberania. Quando eu digo a soberania do Estado brasileiro, isso eu estou falando em relação ao quê? Ao território nacional e internacional. Estado com letra maiúscula significa o quê? Soberania, país, o Estado brasileiro. Mas, professor, e se fosse com letra minúscula? Aí sim, seria uma subdivisão das nossas regiões. Perfeito? Estado da Paraíba, Estado do Pernambuco, não é isso? Estado de Alagoas. Perfeito? Então, com letra minúscula, subdivisão das regiões. Nação, próximo conceitozinho aqui, olha aqui. Consiste em um agrupamento social relativo a costume, língua, tradição e religião. Você já ouviu falar em a nação rubro-negra? Pois é, pois é, pois é. Dizem isso porque existe um agrupamento social de flamenguistas que vivem unidos. Pelo menos deveria estar. A nação tem essa mesma ideia, entendeu? De agrupamento social unido. Ou seja, a nação oriental, aqueles que têm o quê? Os costumes, a cultura, a tradição oriental. Perfeito? A nação angolana tem os costumes da África, não é isso? E assim por diante. Território está ligado exatamente o quê? A delimitação. Olha, a delimitação de um determinado local. Se eu tenho aí uma fronteira, logo eu tenho aí o quê? Territorial. É a base física do Estado, delimitado por suas fronteiras. E nessas fronteiras, geralmente acontece o quê? Acontece conflitos, guerra. Por isso que eu costumo dizer, o que o meu professor me falava, que território é justamente onde existem as relações de poder. Tranquilo? Vamos seguindo. E povo significa justamente o quê? A totalidade de pessoas, a população de um lugar. E o governo é justamente o quê? É a parte que deveria organizar, que deveria administrar, que deveria lutar pelo bem comum da coletividade. Isso é o nosso governo, responsável por administrar, seja um país, seja uma cidade, seja um estado. Perfeito? Mas vamos voltar para a população. A distribuição da população, já chegando no final da aula, hein? Ela tem dois fatores que explicam a má distribuição. No nosso planeta, temos alguns lugares que é extremamente povoados e outros não. Por quê? Primeiro critério, a questão de ordem natural. O que é isso, professor? Ordem natural tem a ver com clima, tem a ver com relevo, tem a ver com se tem ou não tem água. Por exemplo, os nordestinos,
os nordestinos, principalmente na região do sertão nordestino, onde a escassez de água é muito grande, a seca é enorme, eles terminam fugindo de lá para outros lugares, para o litoral, não é isso? Onde tem água, onde tem emprego. Já por outro lado, nós temos alguns lugares atrativos, como por exemplo, eu trouxe aí o nosso Rio Nilo, aqui, ó, aqui do lado. O Rio Nilo, por muito tempo, foi muito atrativo para essa população que chegou aí, para essas comunidades que se formaram aí. Por quê? Por conta da água. A água é vida. A agricultura precisa de água, né? O ser humano precisa de água. E tem outro critério, que é o segundo aí, que é o critério econômico. Esse critério econômico está relacionado não só aos povoamentos antigos, aí você lembra que nós fomos colonizados por Portugal, não é isso? Mas tem a ver com a implantação de quê? Transporte e indústrias. É, exatamente. Transporte e indústrias gera o quê? Uma desigualdade na quantidade populacional. Quer que eu dê um exemplo? Região Sudeste. A região Sudeste ela é lotada, 84,5%, 84,4 habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, tem muita gente ali. Por quê? Justamente porque lá tinha indústria, emprego, melhores condições de vida. Muita gente do Nordeste foi para o Sudeste atrás de emprego. Você lembra bem disso? E aí, exercíciozinho para terminar nossa aulinha. Esse exercício eu vou deixar disponível para vocês. Primeira pergunta muito simples. Sob o ponto de vista geográfico geológico, quantos e quais são os continentes? Lembra? 4 continentes e você volta à aulinha para ver cada um deles. Explique o número 2 agora se há algum critério para diferenciar continente e ilha. Existe? Existe sim. Lembra aquela historinha da Groenlândia ser a maior ilha do mundo e a Austrália ser o maior continente do mundo? Perfeito. Só voltar no material, consultar e responder. Terceiro, corresponde, aqui eu vou colocar um conceito, tá? Ó, isso é um dos conceitos que a gente trabalhou entre nação, estado, governo, e você vai marcar. Quando eu vejo isso aqui, corresponde à organização administrativa de uma sociedade. Tal organização tem a soberania. Opa! O professor me disse que soberania tem a ver com o Estado com letra maiúscula. Marquei o C, tchau questão. E aí, esse mapinha aqui é muito simples, cara. Esse mapinha aqui, vocês vão ver o seguinte. Eu tenho lugares que tem muita gente, ou seja, eu tenho uma alta densidade populacional, e eu tenho outros lugares que não tem quase ninguém, ou seja, alguns vazios demográficos ou vazios populacionais. Então, como é que eu sei disso, professor? Olha aqui a minha legenda. A legenda é essa caixinha aqui, ó. Perfeito, ó? Essa caixinha aqui, ó, responde minhas questões, vale ouro. Enquanto mais cor de laranja for, como você vê aqui, ó, desse primeiro aqui, mais habitantes tem. Veja que tem o quê, ó? 100 habitantes por quilômetro quadrado. Ao contrário, enquanto menos habitante tiver, vai ser de que cor? Amarelo claro. E esses círculos são focos de povoamento. Focos de povoamento, tem um aglomerado muito grande de povoamento. E os quadradinhos ali, ó, mais de 10 milhões de habitantes. Onde eu tiver um quadradinho desse aqui, ó, que está aqui embaixo, ó, fazer a seta, 10 milhões de habitantes. Aí ficou fácil, né? Me diga 2 continentes com maior concentração populacional. Eu vou em cima dos continentes, o quê? Que tem mais laranja. Perfeito? Então, qual que tem mais laranja? Aqui, ó. Eu tenho um aqui, ó, dos Estados Unidos, já coloquei. E aqui eu tenho também o continente europeu. Respondi. Letra B, né? Qual região do Brasil com maior número de habitantes? Eita, onde é? É aqui, ó. Aqui está mais laranja. E tem um quadradinho daquele, que significa mais de 10 milhões de habitantes. Que região é essa? Sudeste. Já matei a questão.
Já vou para a letra C. Qual região brasileira tem a menor número de habitantes? Ah, o professor disse que é aquele que tem um amarelozinho mais claro. Aqui, ó. Que região é essa? Região Norte. Acabou. Simples assim. E nossa última questão chegou. Analisar aqui esse gráfico aqui, ó. Muito simples essa tabelinha, melhor dizendo. O que é que diz aqui? População em milhões. Eu tenho os Estados Unidos, está em primeiro lugar com 330,94 milhões de habitantes. E em último aqui, ó, eu tenho República Dominicana, no rabinho da gata. E aí vamos embora. A gente vai ver qual alternativa está correta. Letra A. A Colômbia é um país. Aí eu vou saber onde é que está a Colômbia. Cadê a Colômbia? Opa, já vi aqui, professor. Colômbia, está aqui, ó, em quarto lugar. É um país que, apesar das dificuldades socioeconômicas, mantém o sexto lugar. Não, 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 não. Ele está em quarto. Essa aqui está errada. Letra B. Podemos afirmar que Cuba, Haiti e Bolívia supera a quantidade de habitantes dos Estados Unidos e Brasil? Eu vou saber onde está Cuba. Cuba, aqui embaixo, ó, Haiti e Bolívia. Supera, quando eu digo supera, quer dizer que tem a mais a quantidade de habitantes do que o Brasil? Não, 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 não. Brasil e Estados Unidos está em primeiro lugar. Então essa está errada. Letra C. O Brasil, com a taxa de fertilidade, aí está aqui embaixo, a taxa de fertilidade. O que é taxa de fertilidade? A quantidade de crianças por mulher. Perfeito? A quantidade de nascimentos por mulher. Então, com a taxa de 1,7 milhões, 1,7 milhões não, 1,7 nascimentos por mulher, supera o México da taxa de 2,1 nascimentos por mulher, com 212 milhões de habitantes. Então eu vejo aqui, ó, realmente a taxa de nascimentos aqui no Brasil é bem menor do que no México, mas apesar da taxa, o Brasil supera perfeitamente, está aqui, ó, acima, superando o México, que está aqui embaixo. O Brasil está em segundo. Minha alternativa certa é a letra C de Cristo. Perfeito? Meus queridos, muito obrigado. Essa aula vai ficando por aqui e até a próxima.